Agora, a gente está falando de uma compositora que vem da Alemanha e você também tem uma origem germânica, por assim dizer. Para quem não conhece, a Helen Heinzle é filha do reverendo Siegfried Heinzle. Vou até mostrar aqui para o nosso público e divulgar essa preciosidade que é o livro contando a sua história, a sua biografia, que é também a biografia da família, por assim dizer, e que foi publicado pela esposa, a mamãe da Helen, a querida Eunice Heinzle, que é um patrimônio da Igreja Presbiteriana de Copacabana, amada demais. Certamente está assistindo o nosso podcast. Beijo no coração da Eunice. Mas conta um pouco pra gente, Helen, como é que é essa história, esta sua origem germânica? Falando origem, modo de dizer, eu não sei, você nasceu lá, nasceu aqui? Não, como é que é essa passagem por lá? Tem muita história para contar, né? Oba, mas a gente está com tempo, então pode contar. Então, vamos começar então com meu avô, né? Que é o pai do meu pai, Willy Heinzle. Ele veio para o Brasil aos 14 anos, fugindo entre as duas guerras, né? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra. Eles fugiram da fome na Alemanha mesmo. E ele tinha 14 anos, eu acho que ele era o mais novo da família. E o pai vendeu tudo que eles tinham. E eles foram para Bremerhaven, que é onde saíam os navios, para vir para o Brasil. Assim, por que eles vieram para o Brasil? Não sei dizer, mas resolveram que viriam... Não tinha ninguém aqui, não tinha família, ninguém, nada. Eles vieram para o Brasil. E o pai vendeu tudo e distribuiu entre os filhos. E o meu avô, 14 anos, chegou ali naquele porto e ali tinha um grupo do Exército de Salvação cantando, né? Que eles ficavam com aquele barril assim, né? Arrecadando dinheiro e cantando. E meu avô disse que parou e ficou ouvindo aquilo. Eles não eram assim, o alemão ele é luterano, mas ele não seguia religião nenhuma, e ele se encantou pelaquela música. E ele ficou escutando, e quando a pessoa foi pedir uma doação, ele deu todo o dinheiro que o pai tinha dado e colocou lá. E veio para o Brasil com os pais. Conclusão, ele não tinha mais nenhuma parte da herança que ele tinha ganho. Ele deu tudo. A primeira coisa que ele fez foi procurar o Exército de Salvação. Então, meu avô era do Exército de Salvação. Meu pai nasceu já no Exército de Salvação. E até os 6 anos de idade, meu pai não falava português. Meu pai foi aprender português quando foi o primeiro dia de aula. Ele chegou, ele contava isso, que ele chegou na escola, sentou e não entendia nada. Não sabia do que estavam falando, porque ele não falava português, né? E isso em Blumenau, né? Esqueci de falar onde foi, porque meu avô chegou no Brasil em São Francisco do Sul, aportou ali, e lá eles foram para essa colônia. Aportou literalmente, vieram de navio. Vieram de navio, e eles foram para uma colônia alemã em Blumenau. Lá, então, ele ficou mais velho, conheceu a minha avó dentro da colônia alemã, que ela já era nascida aqui no Brasil, mas não falava português, porque nasceu dentro da colônia alemã. E meu pai nasceu ali, que engraçado, em Blumenau. Isso, porque estamos falando do Brasil. Exatamente. Mas tem comunidades dentro do Brasil. Era uma comunidade que não falava português. Não falava português. Então, meu pai, até os 6 anos de idade, não falava português. Será que isso ainda é assim? Você conhece um pouco aquela região, não, mas não é mais assim, porque hoje as crianças vão para a escola, já, então... Mas, assim, em casa, muitas famílias ainda só falam alemão em casa. Vão falar português na rua. Mas em casa só falam alemão. Então, E o alemão é o mesmo em todo lugar da Alemanha? Não, porque a Alemanha tem muitos dialetos, né? Então, o meu avô vinha da região de Stuttgart, ele é de Tuttlingen. Então, ali eles falam um alemão bem diferente, bem difícil de entender, né? Mas ele falava o alemão clássico também, então, com a gente, ele sempre falou um alemão mais. Mas eu... Você conviveu com o seu avô? Convivi. Meu avô morreu em 2008. Ah, recente. 94 Longevo. anos. Sim, viveu bastante. Mas aí tá. E esse tempo todo em Blumenau? Em Blumenau. Não, ele foi para Joinville. Ele morava em Joinville. Mas não voltou mais para a Alemanha? Não, ele só foi uma vez nos visitar na Alemanha, que nós moramos lá.
E até o fim falando alemão. Sempre. Mas aí ele já falava português. Ele já deu aula de português até. É mesmo? E ele era pastor. Interessante. Porque no Exército de Salvação ele foi... Depois ele acabou na igreja presbiteriana. Olha E aí. ele era pastor. Então ele falava português, pregava, né? Um sotaque bastante carregado, mas falava muito bem, né?